Gostaria de convidá-lo a pensar sobre plano de sucessão. Se você já passou por nos teus negócios, na tua empresa, se você já foi sucedido, ou se você vai suceder alguém, ou já sucedeu alguém, como que foi esse plano, quais foram os planejamentos, qual foi o planejamento feito para que ele tivesse ocorrido com sucesso. E se você tem algum plano de sucessão a fazer, como que você vai planejá-lo? Nessa linha, eu peguei na internet uma empresa de consultoria colocando aqui 5 variáveis para uma metodologia de sucessão, e dentre elas eu destaco ali a situação A, B, C, D, conceito e recomendação. Situação A pode assumir a posição imediatamente, dando continuidade. A situação B pode assumir a posição em até 2 anos, curto prazo. A posição C entre 2 a 5 anos, médio prazo. E a posição D ainda não tem data especificada, não requer ação imediata. Na lição de hoje nós vamos falar sobre o plano de sucessão de Jesus no ministério, na igreja e na obra do Evangelho. Para isso eu te convido a abrir a Bíblia em João 13, a partir do verso 31 até 14. Do verso 13, 31 a 38, nós vamos separar como a primeira divisão, preparados em Cristo. Jesus prepara seus discípulos para a sua partida. E do capítulo 14, verso 1 a 14, nós vamos falar sobre tranquilizado em Cristo. Jesus assegura seus discípulos que Ele é o caminho. No capítulo 13, começando pelo verso 31, depois que Judas saiu, Jesus disse: "Agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo, e o glorificará em breve." Com Judas foi a traição. Judas saiu para começar a traição. E esses acontecimentos que levaram Jesus à cruz. Cristo será despojado, será espancado, será humilhado, será amaldiçoado pelas pessoas que ele veio salvar. E ele será executado na cruz como um criminoso comum, diante de todos por um governo pagão. Como isso pode ser glorioso, conforme mencionado nos versos 31 e 32? É glorioso porque ele assumirá todo o peso, a incrível culpa de todos nós, a vergonha de todos, o pecado, desde a criação do mundo até o seu retorno. Na medida que esse sofrimento na cruz foi horrível e foi, considerando o peso, o sofrimento, o sacrifício, as dores, ele está assumindo toda a ira de Deus em nosso favor. E a cruz é gloriosa, é a glória de Cristo, porque ela traz salvação do pecado, o pecado de Adão. A cruz é a glória de Cristo porque ela derrota Satanás. A cruz é a glória de Cristo porque, em unidade com o Pai, ele cumpre o plano de redenção. A justiça, a ira, a santidade, a graça, a fidelidade de Deus são revelados na cruz. E nada em toda a história revela o amor de Deus como a cruz. Esses discípulos que o seguiram através de Samaria, Tiro, Sidom, cidades pagãs, agora estão sendo informados que Jesus vai deixá-los. E eles não podem ir. O maior mandamento do verso 22 de Mateus diz: "Mestre, qual é o maior mandamento da lei?" Jesus responde: "Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E a segunda é assim: ame o seu próximo como a si mesmo." Toda a lei e os profetas dependem desses 2 mandamentos. Voltando para a nossa lição, versos 34 e 35, Jesus diz: "Um novo mandamento lhes dou: ame uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros." Aqui Jesus, nesse plano de sucessão,
ele dá um exemplo e dá uma visão para os seus discípulos. Como devemos amar? Jesus é o exemplo. Como Jesus amou e continua amando você. Isso não é apenas um cumprimento do mandamento de amar, mas agora é um exemplo a amar. Amar como Jesus, amar como Cristo amou. Este mandamento, essa visão, ela é clara. Esse objetivo é um objetivo claro, um aos outros. Não só de um lado, mas mútuo. A ordem tem uma medida clara, a medida de amor sacrificial. Este comando tem um propósito claro. Esse propósito é de que todos saberão que você é um discípulo de Cristo. Você é dele e é chamado a amar como exemplo. Isto não seria possível sem o Espírito Santo e a gente sabe disso. A gente sabe o quão difícil é e não conseguimos fazer com as nossas próprias forças. Mantermos esse comando, estamos na dependência do Espírito Santo para executá-lo e sabemos que esse comando vem direto de Deus e é com um propósito que os outros saibam que nós somos discípulos de Jesus. Uma ordem, e Jesus vai repeti-la 2 vezes. O maior exemplo de amor está para acontecer e Jesus está quase na cruz para demonstrar esse amor. E serão os seus discípulos que vão continuar com esse exemplo, com essa missão. E essa missão é revelada aos outros com amor. Vamos olhar Pedro agora. Pedro fala no verso 36. Ele pergunta: Senhor, para onde vai? E Jesus responde: para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora, mas seguirão mais tarde. E ele diz, não há dúvida que Pedro ama o Senhor, mas ele continua questionando no verso 37. Senhor, porque eu não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Jesus responde, contando a Pedro sobre sua negação de ser seu discípulo ou de conhecer Jesus. Que deve ter sido muito difícil isso para Pedro. Mas eu gostaria de destacar quantas vezes somos vítimas dessa mesma autoconfiança de Pedro, dizendo para Deus nas nossas orações que cumpriremos a sua vontade, que faremos o seu querer, que pode nos enviar, e por outro lado somos tentados e muitas vezes caímos na negação, nessa sutil negação. A negação de Pedro é tão sutil e é assim para você e para mim. Quantas vezes nós negamos a Cristo por não defendermos a sua palavra ou sua igreja, ou perdemos a oportunidade de testemunhar o seu nome? Quantas vezes nos conformamos com este mundo, as pequenas coisas, pequenas mentiras, pequenas fofocas, pequenas ostentações, pequenos orgulhos, até a falta de preparo daqueles que, aquele momento de colocar Deus em primeiro lugar e trazer a glória a Deus. A previsão de Jesus e as negações de Pedro são intencionais. E o Senhor que intercede por Pedro não deixará sozinho, como também não o deixará sozinho na sua fraqueza. Mais tarde, ele será restaurado para continuar e fazer esse plano de sucessão. Mas para isso, Pedro é humilhado, em preparação para o serviço. Os discípulos e Jesus estão em algum tempo em comunhão. E o tempo, naquele exato momento, era curto. E com isso, a gente chega ao nosso primeiro princípio. Amar como Cristo glorifica a Deus. Amar como Cristo glorifica a Deus. Fomos criados para trazer glória a Deus. O crente é definido exclusivamente como um discípulo, e isso deve ser visível e óbvio. É assim que devemos ser conhecidos em nossas ações, como alguém
comprado, selado, assinado por Cristo. Deve ser óbvio e claro que somos diferentes. E temos que perguntar se somos realmente. Pareço-me com Cristo ou pareço-me com o mundo? O meu plano de sucessão está bem feito? Eu assumi exatamente o papel que eu deveria assumir quando eu declarei discípulo de Cristo, e agora estou enviado? Quem eu sucedi para levar o Evangelho está feliz por mim? Será que aqueles ao meu redor diriam isso e saberiam que eu sou um seguidor, um discípulo, demonstrando amor de Cristo? Críticas, reclamações, fofocas, falar mal do próximo, essas coisas nos separam da ordem de amar uns aos outros. Pelo contrário, entram mais raiva e mais rancor. Graças ao amor e à restauração de Deus, podemos reparar nos nossos hábitos e viver em paz com todos. Segunda divisão, capítulo 14, verso 1 e 2. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. Confirma que Jesus disse no verso 36 a Pedro: mas você não seguirá agora, mas seguirá mais tarde. Jesus deseja preparar e tranquilizar os discípulos, tanto para a sua partida como para o seu regresso. Confie que Jesus Cristo é Deus e igual a Deus Pai. Que assim como Deus, o Pai, demonstrou ser confiável, Jesus também o é. Quando Jesus vai embora, é para preparar um lugar. E é para você e para mim, seguidor de Cristo. Quando você tem uma casa, você não fica sem teto. Ou mesmo quando você está longe de casa, você ainda volta para casa. O céu é o lugar onde Deus habita e governa com pessoas seguidoras de Cristo. É o nosso lugar, é o nosso lar, é a nossa casa. Para onde vamos ir? E Jesus está enviando o Espírito Santo para selar os discípulos naquele momento. E esse mesmo Espírito Santo nos selou. Não estamos desabrigados nem abandonados. E Jesus retornará. Que garantia incrível, né? Nós temos de ser discípulo de Cristo. E isso é para nós. Foi para eles ontem e é para nós hoje. Hoje, porque nós também somos discípulos, somos sucessores. E temos que lembrar sempre desse conforto e segurança. A volta de Jesus é um dos ensinamentos mais frequentes do Novo Testamento. No livro de Apocalipse existem diferentes pontos de vista e interpretações sobre como será feita essa volta, mas todos concordam que Jesus retornará. De acordo com a palavra de Deus, a segunda vinda de Jesus será física, repentina, visível e inconfundível. E para o mundo será inesperado, mas para o crente é muito esperado. E será seguido pelo julgamento final. Deixar de reconhecer que Jesus voltará nega Jesus como o juiz de toda a humanidade. E que o pecado permanece sem julgamento e impune. Na verdade, isto pode ser duro, mas falhar em reconhecer que Jesus voltará chama Deus de mentiroso e quebrador das suas promessas. Quando acredito que Jesus está voltando, conforme a palavra diz, confiamos nele, confiamos em Deus, em suas promessas, e em segurança, confiantes, sabendo que Cristo veio primeiro para nos salvar e voltará a segunda vez como um juiz para nos levarmos para a nossa casa de volta. Devemos viver isso hoje e todos os dias, colocando Deus em primeiro lugar, pois somos aqueles que vivem com confiança no tempo,
que está entre está consumado, João 19:30, e está feito, Apocalipse 21, versículo 6. Vamos para Tomé, versículo 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? É honesto, mesmo que incerto, transparente e direto. Vai ao ponto, Tomé. Vamos considerar que dúvidas, na verdade, faz parte de confiar em Deus. E perguntar também demonstra que podemos, quando perguntamos, demonstra que somos amados, que a gente só pergunta coisas para pessoas que a gente confia. E Jesus responde, dizendo: eu sou o caminho e a verdade. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, que pergunta importante Tomé fez? Uma pergunta audaciosa. Por quê? Porque deixa claro que quem é o caminho é Cristo. Então, como então podemos saber o caminho? Através de Cristo. Jesus responde e afirma que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E louvamos a Deus, porque Deus abriu o caminho, um caminho através dele. Esta é a sexta das 7 declarações eu sou. Jesus já disse: eu sou o pão da vida, a luz do mundo, a porta pela qual ser salvo, o bom pastor que dá a vida, ressurreição e a vida, e no capítulo 15, a videira é a verdadeira. Isso é ofensivo para o mundo, porque é exclusividade. O mundo não gosta de exclusividade, principalmente nos nossos tempos. Mas o ensinamento de Cristo é exclusivo. Por quê? O caminho, não apenas um caminho, mas o caminho, como o único caminho. Jesus não é apenas uma pessoa que conhece ou mostra o caminho, mas Ele é o caminho. O caminho está nele e somente por meio dele. O mundo não aceita, porque isto é total rebelião. Eles preferem ter outros caminhos para não se comprometer com o verdadeiro caminho. A verdade, fato e certeza, a maior constante e imutável do universo. O que o mundo pensa disso? João capítulo 18, versículo 37. Jesus está conversando com Pilatos. Jesus responde: você diz que eu sou um rei. Na verdade, a razão pela qual nasci e vim ao mundo é para testemunhar a verdade. Todos que estão do lado da verdade me ouvem. Jesus é a verdade que o mundo rejeita, considera ofensiva e não atende. Jesus não apenas diz a verdade, Jesus é a verdade e o único caminho. O mundo não aceita isso. Em vez disso, acredita que existem muitas verdades, muitos caminhos, estão em constante mudanças e até mesmo eles preferem não se aterem em apenas uma verdade. A vida, não apenas o milagre de você ou eu estarmos aqui hoje, e isso realmente é um milagre, mas a vida eterna, uma vida vivida hoje com qualidade e propósito de grande valor imensurável por causa de Cristo, o que Ele fez por nós, e garantia de uma vida eterna, segura em Cristo. Vivemos para Cristo, viver com o propósito de trazer glória a Deus. Jesus é a vida e sem Ele ficaríamos mortos em nossos pecados. E o mundo rejeita isso, está perdido, morto, longe de Cristo. Filipe agora. Como Thomas, ele deseja saber. Historicamente, isso era verdade para a cultura judaica. Eles queriam e até exigiam ver sinais. Versículo 8. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E a resposta de Jesus a Filipe: você não me conhece? Conhecer Jesus é conhecer o Pai.
Mas se isso não bastasse, certamente observemos os sinais e milagres que aconteceram nos últimos 3 anos. Então o Pai já estava com eles, já era conhecido entre eles. Versículo 12. Jesus diz: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Todos aqui têm dúvida, mas a condição aqui é acreditar em Jesus. Então essa ação, a partir disso, fará obras que tem feito, e as consequências dessas ações é fazer coisas maiores. É um pouco confuso. Como isso é possível? Como vamos fazer obras maiores dos que a de Jesus? Verso 13 e 14 diz: eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. A condição aqui é tudo que você pedir em nome de Jesus, com um propósito, para que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus o fará. O maior detalhe aqui é fazer as coisas maiores do que aquelas, porque é Jesus que continua fazendo, através dos seus sucessores, através dos seus servos. E se o sucessor colocar o propósito e o plano em ação, a forma, os modus operandi, ele vai ter sucesso. E com isso a gente chega ao nosso segundo e último princípio. Confiar em Cristo glorifica a Deus. Confiar em Cristo glorifica a Deus. Deus é glorificado quando confiamos em Cristo para a salvação. Cristo revela o Evangelho, a verdade, o plano de Deus para salvar a humanidade. Como você está conhecendo mais a Cristo e revelando Cristo ao mundo e ao seu redor? Nunca pense que a sua semelhança com Cristo cada talento, cada dom são usados pelo Senhor e não afeta os outros. Ele te usa. Você é um sucessor de Cristo. Nós estamos hoje relembrando os propósitos, os objetivos e como operacionalizar isso. E se você tem já identificado alguma coisa a corrigir, leve ao Senhor em oração, porque o amor dele vai vir ao seu coração e vai te ajudar a corrigir isso através do Espírito Santo. Ele diz: se você pedir coisa no nome dele e que glorifica o Pai, ele fará. O efeito desses 11 homens com o Espírito Santo, usados por Deus, mostrando seu amor semelhante a Cristo, nos traz a hoje, a 1 bilhão que invocam o nome do Senhor Jesus, e estamos dentro desses 1 bilhão. Você também é um discípulo de Cristo. Você já perguntou qual é o custo de ser um discípulo de Cristo? O que é pedido a você para ser um discípulo de Cristo? O que significa? Quais são os propósitos? Como operacionalizar? O quão distante está disso? Devemos amar uns aos outros e continuar a confiar em Cristo e a continuar a fazer a obra que Cristo estabeleceu, como um mandamento, um propósito. Tenha uma ótima semana. Deus te abençoe. Até semana que vem.